Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de 2 Timóteo 4, 3, 4. 2 Timóteo 4, 3, 4, que tem por tema, porque todos dizem não para a palavra de Deus. Porque todos dizem não para a palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então fica comigo, meu amado irmão, que eu vou te revelar porque todos dizem não, né? E por que eles priorizam mais o mundo do que a palavra de Deus. E eu vou te mostrar que existe consequência para aquele que rejeita a palavra de Deus. Amém? Lembre-se, o tema dessa noite é forte, mas não é um tema para te julgar nem te condenar, porque afinal quem vai escolher é você. É você que escolhe se quer ter uma vida mudada ou se quer viver nessa mesmice. Porque todos dizem não, porque vivemos em um mundo cheio de infelicidade, não é verdade? Com mentes dominadas agindo contra a paz, isso tudo é o que nos traz uma grande e imensa guerra. As pessoas de hoje em dia só se importam consigo mesmo, não é verdade? Então ele quer viver hoje numa vida perdida, numa vida controlada, dominada pelo mal, dominado pelo mundo, né? O mundo de hoje é uma mentira, não é verdade? É uma mentira em cima de outra mentira. A verdade está cada vez mais escondida. Não tem como a gente viver num mundo como esse. Só aquele que se apega às coisas do mundo. Se você se abraça com as coisas do mundo, você é inimigo de Deus. Amém? Glória a Jesus. Mas como eu te falei, toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: porque todos dizem não à palavra de Deus. Na passagem de 2 Timóteo 4, 3, 4. Abra sua Bíblia para ler comigo, mas antes de ler eu quero dizer a vocês que a imagem de fundo que você vai assistir é do canal escolhido que você deu-me permissão para fazer uso. Amém? Glória a Jesus. Então, abra sua Bíblia, vamos ler comigo. 2 Timóteo 4, 3, 4. 2 Timóteo 4, 3, 4. O 3 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Amém? O 4 diz: e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas, quer dizer, entregando-se às coisas do mundo. Não é verdade? Então a frase agora não em relação à palavra de Deus pode ser interpretada de diversa maneira, dependendo do contexto em que é usado. Pode indicar uma resistência à aceitação da mensagem divina, uma busca por prazeres imediatos, em detrimento do princípio religioso ou uma simples falta de compreensão ou interesse da fé. Não é verdade? Então é o que a gente está vivendo hoje. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, ele diz: lembre-se disso, nos últimos dias haverão dias terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingrato, ímpio, não terão amor pelos outros nem pelo próximo e serão duros de coração, incapazes de se controlarem, violentos, inimigo dos bem, traidores, precipitados, soberbo, arrogante, mais amantes dos prazeres mais arrogante, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. É o que a gente acabou de ler aqui, né? Eles são mais amantes dos prazeres do mundo, né, do que amigo de Deus.
E essa possível interpretação pode ser interpretada justamente pela rejeição da mensagem, pela priorização do mundo, não é verdade? Pela falta de compreensão e pelo desinteresse, não é verdade? Então elas são justamente por conta disso. A rejeição da mensagem, a frase pode refletir uma recusa em ouvir ou aceitar o ensinamento da Bíblia, seja por descrença, crentice ou por preferência por outras fontes de orientação. Amém? Também pode priorização do mundo, como assim? Em alguns casos, agora não pode significar que a pessoa está mais focada em seus desejos e vontade imediato, deixando de lado a responsabilidade e o propósito espiritual. Como eu falei, a pessoa quer viver nesse mundo, se entregando aos prazeres do mundo, vivendo hoje, esquecendo que existe uma alma e essa alma precisa de Deus. Não é verdade? Ou então a falta de compreensão. Em outros, a frase pode indicar uma dificuldade de entender o significado ou aplicação da palavra de Deus na vida cotidiana, né? Mas para isso você tem que buscar, tem que interceder, ter interesse, não é verdade? Porque aqui diz, pode implicar no desinteresse. Como assim? Algumas pessoas simplesmente podem não ter interesse em questão religiosa e, portanto, rejeitam qualquer discurso ou reflexão sobre a palavra de Deus. Então, quando ele rejeita, existe o quê? Uma consequência. Como eu falei, existe consequência para aquele que não dá ouvido ou não quer de nenhuma forma a palavra de Deus. A rejeição à palavra de Deus pode ter consequência negativa, tanto para o indivíduo, portanto, para a sociedade. O desvio dos princípios divinos pode levar a escolhas erradas, relacionamentos prejudiciais e uma vida sem propósito. Amém? Glória a Jesus. Então eu digo a você, uma reflexão para você meditar nela, né? A frase agora não é um alerta para a necessidade da reflexão sobre a importância da fé e a busca por significado na vida. É importante buscar e compreender a palavra de Deus e aplicá-lo em nosso dia a dia, para que possamos viver de forma mais plena e feliz. Amém? Glória a Jesus. De forma mais plena e feliz. Mas, no livro de Deuteronômio, Jesus diz, eis que ponho sobre ti vida ou morte, bênção ou maldição. Mas se tu guardar o mandamento que hoje te ordeno, eu te darei vida. Né? Então Jesus diz, hoje, não é amanhã, não é depois, Jesus diz, hoje, o céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas bem, tu e tua descendência. Jesus ainda dá um conselho. Escolhe, pois, a vida para que viva bem, tu e tua descendência. Mas aí, meu amado irmão e irmã, fica a critério de cada um. Como eu falei, eu não estou aqui para julgar nem discriminar ninguém, mas a escolha é sua. O inimigo de nossa alma também te dá os manjares, e quem vai escolher é você. Jesus diz, eis que ponho hoje, não é amanhã nem depois, eis que ponho hoje a vida, a morte e a maldição, o bem e o mal. Mas você escolhe. Se você quer viver bem, obedeça aos mandamentos que te ordeno hoje. Então o segredo é o quê? É obedecer. Não é verdade? Então, para encerrar, eu quero dar um testemunho aqui, né? Certo sábado dessa tarde eu fui evangelizar e eis que encontrei um diretor, um proprietário de uma grande empresa que conhecia há muito tempo, um ilustre, na verdade, de sucesso imediato. Alguém com aquele patamar lá em cima, né? O ego dele estava predominante. E eu dei uma palavra a ele, né? Esse papelzinho, esse livrinho que a gente entrega, eu dei a ele, ele disse, agora não, meu amado irmão, né? Ele aceitou o livro, dizendo, agora não, não tenho tempo. Portanto, eu insisti, mas ele disse, agora não, quem sabe é mais tarde.
não é verdade? Passado alguns dias, a gente voltou lá. Quando voltou lá, esse cidadão foi relatado que ele teve um infarto e morreu. Morreu sobre sua mesinha e embaixo da mão dele estava o quê? Justamente aquele livrinho que eu dei a ele. Porque ele disse, agora não. Ele rejeitou a palavra de Deus. Aquela palavra poderia salvar a vida dele. Aquela palavra poderia crescer o coração dele. Ele poderia conhecer Jesus de uma forma diferente. Mas ele disse não. Ele rejeitou a palavra de Deus. Não é verdade? No próprio livro de Lucas, 18-20, diz que todos ali deram desculpa. Um disse assim, mas eles começaram um a um a dar desculpa. O primeiro disse, o empregado, comprei um sítio, tenho que ir visitá-lo. O outro disse, comprei uns bois, não posso ir visitar. E o outro disse, eu casei agora, também não posso ir. Então, quer dizer, são sempre umas desculpas farrapadas que o ser humano fica dando até os dias de hoje, para não se entregar, para não conhecer a Jesus, não é verdade? Mas saiba, a alma neste mundo ela está sempre desprezada, mas no mundo espiritual ela tem um valor muito alto, é um tesouro incalculável. Lucas 12, 20 e 21. Lucas 12, 20 e 21. Deus diz, mas Deus lhe diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tem preparado, né? Para quem será? E é assim quem tesoura para si, mesmo não é o mesmo não é rico para com Deus. Quer dizer, junte tesouro no céu. Não adianta ser rico aqui na terra e pobre no céu. Tem que ser pobre na terra e rico no céu. Amém? Glória a Jesus. Esse foi o tema, meu amado irmão, que Deus brotou em meu coração. Também digo a você, a palavra diz que é hoje, se tu ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Glória a Jesus. Então agora eu quero orar por você, se você puder. Curve sua cabeça, feche seus olhos, se puder. Se não puder, fica com o ouvido atento que vai ser feita a oração neste lugar. Amém? Mas antes de orar, quero ler uma palavra que está no livro de Tiago 1,25, que diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Quando o homem obedece e pratica a verdade e a vontade, ele é feliz naquilo que ele faz. Não é verdade? Então, no livro de Salmo também diz, como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ele tem um prazer, e o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e ele medita dia e noite, e ele será feliz como a água corrente. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, aprofunda-me, Senhor, em tuas palavras. Senhor Deus, a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia meu caminho, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que ajude-me a compreender seu significado mais profundo e concede-me, Senhor, sempre mais entendimento e revela-me os tesouros escondidos em tuas palavras, Senhor, porque eu desejo ter um coração receptivo a teu ensino e a tua revelação, Senhor. Transforma-me, Deus, enquanto leio tua palavra e ajuda-me a ser diligente na tarefa diária de guardá-la na alma, no coração e no juízo, em nome de Jesus. Mostra-me, Senhor, onde estou perdendo tempo, que poderia ser mais bem utilizado na leitura da palavra. Por isso eu te peço que concede-me a capacidade de memorizá-la e que ela possa ser gravada na minha mente e no meu coração, de modo a tornar-se parte de mim, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, abençoa todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, visita o leito no hospital, visita aquele que está se recuperando. Senhor, visita aquele que precisa de uma porta de emprego. Senhor, meu Deus, visita a nossa liderança, dá sabedoria, Senhor, para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, meu Deus, também eu te peço que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restaura da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo.
Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.